Palmeiras ganha trunfo de última hora para contratar o zagueiro Nino. E tudo indica que o jogador está muito encaminhado com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fica comigo aí, Palestina, até o final desse vídeo, que nós vamos atualizar para você mais um capítulo dessa novela, que eu acredito sim que vai dar certo, vai terminar com um final feliz para toda a torcida do Verdão. Vamos falar também do meio-campista Fabinho. O jogador não quer permanecer na Arábia. Informação de última hora, e isso pode facilitar uma negociação futura com o Palmeiras. Vamos falar também de Rômulo, se é que ele vai jogar as finais do Campeonato Paulista. Vamos falar de resposta da Leila Pereira, diretor de São Paulo, que reclamou bastante do último Choque Rei. Vamos falar de datas da final do Campeonato Paulista e horários, e também vamos falar aí se o Palmeiras vai conseguir mandar esse jogo de quarta-feira no Allianz Parque. Tudo isso você vai poder acompanhar agora no canal Notícias Meu Verdão. Então, verifica a sua inscrição no canal agora mesmo. Se você é novo, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar, aí lá na frente você se inscreve. Pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like, meu querido. Assim você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Lojinha do canal também sempre aparecendo aqui pra vocês com os melhores produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem tickets aqui de camisa do Palmeiras aqui com valores bem acessíveis para o seu bolso. Você economiza, pode comprar parcelado, não tem acréscimo de valor para você e de quebra você ajuda o canal ainda, beleza? Sou eternamente grato a todos vocês, meus queridos inscritos. Vamos lá, vamos falar da resposta da Leila. São Paulo reclamou bastante, né, principalmente na figura do diretor, a respeito do último Choque Rei, e a Leila reagiu a essas reclamações dizendo o seguinte, Palestino, olha só, as palavras da Leila, aspas aqui: você só melhora quando reconhece os erros. Só discuto arbitragem com as pessoas capacitadas para isso. Não é da imprensa, não é dando chilique, escândalo. Vou te falar, se sou eu, uma mulher reclamando de arbitragem, vão dizer que sou histérica, declarou a dona Leila Pereira, e ela não parou por aí. Aspas novamente para ela aqui. Mas vocês veem dirigentes homens falando de arbitragem, sendo histéricos, terceirizando a responsabilidade. Ontem mesmo, né, no caso domingo, vocês viram isso. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras se destemperando por causa de arbitragem. Fecho aspas, a entrevista que a Leila deu, hein, rapaz, em resposta ao Rui Costa, né? Pra quem não sabe, ele deu entrevista após a partida e protestou muito contra o VAR em razão da não marcação de um pênalti e um toque de mão do zagueiro Gustavo Gomes quando o São Paulo perdia por 1-0 para o Palmeiras. O dirigente isentou a árbitra Daiane Muniz na ocasião da culpa, né? Inclusive lembrando a atuação dela nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino, mas opinou que o árbitro de vídeo Thiago Duarte Peixoto deveria ter chamado para revisar o lance. Isso virou uma polêmica danada, muita gente discutindo, uns falando que foi pênalti, outros falando que não foram. Árbitros, inclusive, já que trabalham, né, como comentarista de futebol, falando também que não foi pênalti. Já vi opiniões das mais diversas e eu respeito todas. Ontem eu falei no canal que eu daria esse pênalti a favor do São Paulo, porque esse tipo de pênalti, muitas vezes a arbitragem brasileira dá a favor do time que sofre esse tipo de coisa. No caso lá, não teve intenção, gente, do Gustavo Gomes. Na minha interpretação, ele está tentando tirar o braço, mas mesmo assim não dá tempo. Aí tem uma questão da regra, que o pessoal discutiu que o braço, né, e a bola tava muito próximo e não dava tempo para ele tirar. Teve muita discussão sobre esse assunto. O pênalti, de fato, ele é muito interpretativo, porém, aqui no Brasil, vários árbitros eu já vi dando esse tipo de pênalti, por isso que eu falei que eu daria também aqui para ser justo para o São Paulo. Quer dizer, para ser justo, na minha opinião. Tem outras pessoas que discordam disso, até o próprio Simon, que é o árbitro que trabalha pelo ESPN, ele falou que isso ele não marcaria pênalti e eu respeito absurdamente. E obviamente também a palavra do Simon é muito mais peso do que a minha, tá bom? Cada um tem as suas opiniões, a gente se respeita. O pênalti realmente é interpretativo, gera muita discussão e é claro que o São Paulo vai aproveitar para reclamar de arbitragem, né? E aí a torcida nem se fala, a torcida vai se aproveitar disso para ficar dizendo
dizendo que o Palmeiras é sempre favorecido. É a mesma baboseira de sempre. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto, o que a Leila respondeu ao Rui Costa. Ela mandou o papo, né? Ela não tem papas na língua, ela fala mesmo, e isso é uma coisa admirável na dona Leila Pereira. Vamos falar, já que a gente tá falando sobre Campeonato Paulista, vamos falar aí das finais que tá na sua tela. O jogo de ida vai ser na Arena Barueri, às 20 horas, transmissão da Record, Cazé TV, YouTube, TNT e HBO Max. Então desculpa para assistir esse jogo, ninguém tem. Gratuitamente você vai ter acesso à partida em vários veículos aí de comunicação. E o jogo de volta, Palestino, vai ser no próximo domingo às 20h30 lá no Jorjão, hein? E esse jogo aqui é um jogo perigoso pro Palmeiras. O Palmeiras precisa fazer um bom resultado aqui na Arena Barueri para jogar mais tranquilo lá na casa do Novo Horizontino, que está jogando muito bem, beleza? Então datas, horários estão na tela para vocês. Depois dá um print aí, pausa o vídeo, vocês anotam aí se vocês quiserem. E depois disso também, Palestino, vamos falar do Allianz Parque, né? Como falei para vocês, esse jogo vai ser mandado na Arena Barueri. E a Leila deixou isso também muito claro na entrevista que ela deu recentemente. Ó, em reunião antes da decisão, a presidente do Palmeiras citou que não há um prazo exato para o retorno ao Allianz Parque. Porém, o palestrino pode ficar em paz que os dias sem a sua casa estão contados. O Palmeiras deve voltar a disputar partidas no Allianz Parque após as finais do Campeonato Paulista. Nós contávamos que poderíamos contar com o Allianz numa eventual final, caso o Palmeiras mandasse o segundo jogo, né, a decisão em casa, mas não aconteceu isso, e eu acredito que mesmo que se o Palmeiras mandasse o jogo em casa no jogo de volta, né, do Campeonato Paulista, eu acredito que ainda o Allianz não estaria pronto, que ainda vai ter avaliação da FIFA e tudo mais para o nosso estádio, tá bom? Eu quero saber muito a opinião de vocês. O clima na Arena Barueri tá muito bom, né? Eu não tenho ido ao estádio recentemente, tenho passado por algumas dificuldades familiares, tenho corrido com os meus pais aqui em algumas questões, não tenho tido oportunidade de ir ao estádio, mas pelo que a gente acompanha pela televisão, o clima tá muito bacana. A torcida no último jogo contra o São Paulo compareceu em peso, foi muito bom mesmo ver a torcida do Palmeiras apoiando nesse último jogo da semifinal, e promete que nesse jogo de quarta-feira, amanhã, o Palmeiras também terá a Arena Barueri cheia, em peso, para apoiar o Verdão nessa final. Falando ainda de final, vamos passar aqui para falar do Rômulo, que é jogador do Palmeiras, porém está no Novo Horizontino. E o Palmeiras já mandou o recado, hein? Mandou avisar o Novo Horizontino que não abre mão da multa estipulada em contrato pelo jogador Rômulo. Se ele quiser jogar a final do Campeonato Paulista, os caras de Novo Horizonte vão ter que pagar essa multinha pro Palmeiras. O valor previsto no contrato é de 1 milhão por partida, conforme disse o presidente do Novo Horizontino, Genilson Rocha Santos. E a presidente Leila Pereira avisou que não está disposta a negociar a quantia. O camisa 10 do Novo Horizontino, Rômulo, é o vice-artilheiro do time no Paulistão com 5 gols, atrás apenas do Robson, que tem 7. Esse Robson aqui, ei, Palmeiras, toma cuidado, esse Robson adora marcar gol pra cima de nós. O clube do interior ainda tenta uma última cartada, mas sabe que a postura da Leila dificulta uma opção que não seja o pagamento do valor previsto. E aqui a gente vai falar, né, no começo eu até tava pensando, gente, pelo amor de Deus, né, deixa o cara jogar, sabe, 1 milhão não vai fazer diferença pro Palmeiras, mas é aquela outra coisa também, né? Ninguém facilita a vida do Palmeiras também, né? Então não tem por que o Palmeiras facilitar a vida do Novo Horizontino. Rômulo tá jogando muito e numa dessa o Palmeiras acaba deixando o cara jogar, o cara tá jogando muito e acaba lascando a nossa vida. Então se a gente tem esse trunfo aí do contrato, tem que usufruir. Se o Grêmio Novo Horizontino quiser usar o Rômulo, que pague a multa que está em contrato. A Leila já deixou muito claro que honra todos os contratos do Palmeiras, então não vai ser diferente com o Rômulo, e tem que ser assim com o Novo Horizontino, tem que ser assim com qualquer um que assinar qualquer tipo de contrato com o Palmeiras. Aposto que você, meu querido, se trabalha de CLT, você tem uma multa também se os caras te mandar embora, e eu acredito que você não abre mão dessa multa, né? Então, o Palmeiras tá mais do que certo aí também de pesar a mão a respeito do Rômulo e honrar o contrato que já está assinado. Posta aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião, se você acha interessante o Palmeiras fazer isso, ou se você acha que não tinha problema o Rômulo jogar
pelo Novo Horizontino nessa final. Agora vamos falar aqui de dois jogadores pra gente finalizar. Dois jogadores que estão no radar do Palmeiras, um deles está muito encaminhado, que é o Nino, já vamos falar sobre ele, mas tem um detalhe importante, dando os devidos créditos ao jornalista Felipe Facincani lá no Link Sport Clube. Presta atenção aqui, tá? Ó, segundo o Facincani, a família do Fabinho, hoje no Al Ittihad, quer ir embora da Arábia Saudita devido aos conflitos recentes que estão acontecendo no Oriente Médio. Para quem acompanha a televisão, os noticiários, todo mundo tá percebendo que é bomba atrás de bomba, mano. É Israel mandando bomba no Irã, é o Irã mandando bomba em Israel, mandando em bomba lá na Arábia Saudita. Sabe até uma matéria recente aí de que aonde o Cristiano Ronaldo está residindo sentiu os impactos das bombas iranianas. Então, tá um clima muito tenso no Oriente Médio e é onde acontece, né, o campeonato saudita, no qual o próprio Fabinho está jogando pelo Al Ittihad. E segundo o Facincani, a família do jogador, que até antes estava confortável, agora com esses conflitos, obviamente está querendo ir embora de lá. O plano A do Fabinho segue o mesmo, é retornar para a Europa. Porém, palestrinos, como já trouxemos em vídeos passados, se você acompanha muito o canal aqui, a janela de transferência da Europa já se fechou e o jogador não recebeu nenhum tipo de proposta europeia até o momento. O Verdão aguarda a definição do Campeonato Saudita e uma posição do staff do jogador para, quem sabe, avançar nas tratativas. Então, com a família, você já sabe, né? Família querendo sair fora de lá, mesmo que o salário seja alto, não vale o risco da família ficar num lugar com tensões como essa, né? Você pode ter um alto salário, mas se não tem paz, bicho. E o Fabinho pode ter precedentes para negociar com o Palmeiras caso não chegue nenhuma proposta da Europa. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Provavelmente um time de primeira prateleira na Europa não vai oferecer um contrato para o Fabinho devido à idade dele. Mas o Fabinho ainda espera algum contrato de times que joguem Premier League, de times que joguem aí, quem sabe, uma Champions ou jogue também aí uma Europa League, tá? Mas deve ser time aí de prateleira B para baixo na Europa, caso chegue alguma proposta para ele. Se não chegar, o staff avisando, falou, olha, queremos sair daqui, o Palmeiras pode se aproximar com uma negociação. O Fabinho, o Palmeiras já tá de olho nele, ó, há um tempo, desde o começo do ano passado, já chegou a conversar com o staff, o jogador ficou meio reticente, vamos dizer assim, se essa é a palavra, de negociar com o Palmeiras, tem um alto salário lá, né, tá esperando outras propostas melhores, quem sabe, tem privilégio de poder voltar pra Europa, quem sabe. Caso isso não aconteça, o Palmeiras pode avançar nas negociações. O fato é que ele não quer permanecer por lá, informação do Felipe Facincani. Caso ele venha ao Palmeiras, o Facincani disse que deve receber o teto salarial do Verdão, então é alto salário caso venha pra cá, nada que se compare ao salário que ele recebe por lá, porque é astronômico, mas vindo pra cá ele vai receber um bom salário sim também, caso dê tudo certo. E aí o pessoal discutiu lá na live quem seria melhor, né? O Fabinho ou o Danilo? Eu confesso pra vocês que eu também estou com o Facincani. Se o Palmeiras pode negociar com o Danilo, eu ainda preferia trazer o Danilo porque é um menino jovem, promissor, tem identificação e já mostrou que tem futebol, né? Então não seria uma aposta caso o Palmeiras fosse atrás do Danilo do Botafogo. Porém, tem aquela história, John Textor tá fazendo jogo duro, tá precisando de grana lá e só vai vender o seu principal atleta, anotem, é o principal jogador hoje do Botafogo, é o Danilo. O Botafogo só vai se livrar dele por altos custos aí que demandariam o Palmeiras abrir os cofres, né? Mas eu acho que ainda mesmo assim pelo Danilo valeria a pena. Ficou essa discussão entre Danilo e Fabinho, são dois excelentes jogadores, mas entre os dois eu ainda ficava com o Danilo. Porém, deixando bem claro, já falei aqui, não volto atrás, o Fabinho também se vier, é uma baita contratação que o Verdão faria, jogaria de terno aqui com a camisa do Palmeiras. Quero saber muito a sua opinião, Danilo, Fabinho, quem vocês prefeririam no Palmeiras? Posta aqui nos comentários e também quero saber se vocês acham interessante essa oportunidade aí. Quando a família fala que quer ir embora, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa, na Arábia Saudita ele não fica. Vamos aguardar tudo que acontece nos bastidores, as principais informações, qualquer coisa a gente traz aqui no canal atualizando pra vocês. E pra gente finalizar, Palestrino, vamos falar dessa novela aí que tem muita gente de saco cheio, né? O zagueiro Nino.
Mas, ó, uma boa notícia pra nós. O negócio tá muito encaminhado pelo andar da carruagem. Vamos lá, o Palmeiras segue essas tratativas aí com o clube russo, o Zenit, referente ao zagueiro. A informação foi trazida pelo jornalista André Hernan, que revelou o novo contato entre as partes. Falamos do Nino ontem aqui no canal também, ó, tá aqui. Depois você assiste pra você não perder o que a gente falou. Tem proposta aí, o Diego Firmino falando algumas coisas interessantes também, tá bom? Mas se você quiser, você assiste aqui. Agora, nós estamos dando os créditos aqui ao André Hernan atualizando sobre essa situação. Apesar do avanço do Palmeiras nas tratativas, a posição do clube russo é a mesma ainda, ela não mudou. Nino não será liberado nessa janela e, portanto, não chega ao Palmeiras nesse fechamento de prazo. A ideia do Palmeiras é encaminhar agora o acordo até março, mas a apresentação apenas no meio do ano. O Zenit mantém a exigência de contar com o zagueiro até o fim da Liga Russa. Ele que já falamos várias vezes por aqui, é titular absoluto do Zenit, estar batendo um bolão por lá. Mesmo aceitando os termos financeiros da proposta palmeirense, os russos condicionaram a transferência do jogador à permanência de Nino pelo menos até o final do campeonato russo, como falamos ontem também, que termina em maio de 2026. O entendimento é que o defensor é peça muito importante na busca pelo título do campeonato da Rússia. Internamente, o Palmeiras trabalha com a possibilidade, Palestrino, de fechar a contratação nos próximos dias para garantir o reforço na metade do ano. A estratégia evita a concorrência e assegura o planejamento para a sequência da temporada do Palmeiras. Nesse momento, porém, a resposta é muito clara. Nino, ele não vem agora. A negociação segue muito viva entre Palmeiras e Zenit, mas o desfecho imediato está descartado. Então, Nino só para o meio do ano. E um detalhe muito importante que eu falei aí no título do vídeo, que é o trunfo. O Fluminense desistiu da contratação do Nino, o que facilita muito a vida do Palmeiras. Obviamente, daqui até a metade do ano pode aparecer algum interessado da Europa, algum interessado da Arábia. Pode aparecer que pode dificultar as coisas pro Palmeiras. É por isso que o Palmeiras tá tentando assegurar logo isso com o Zenit para assinar, quem sabe, aquele famoso pré-contrato, vamos dizer assim, assegurando que o Nino é jogador do Palmeiras a partir da metade do ano depois da Copa do Mundo. Então é uma informação muito bacana aí, o Fluminense saindo fora, parece que já tá até atrás de um zagueiro aqui sul-americano para reforçar o seu elenco, isso ajuda demais o Palmeiras. Propostas não estão muito claras os valores, mas gira em torno aí de 13 a 15 milhões de euros. Aí nesse meio termo aí tem a fixa, né, e deve ter os bônus no meio de tudo isso. Com o andar da carruagem, isso deve ficar mais claro para todos nós. Então, Palmeiras muito encaminhado com o zagueiro Nino. Para mim é uma excelente contratação, apesar de eu achar um pouco alto os valores pelo zagueiro, devo admitir que é um cara que vai agregar muito ao time do Palmeiras. Não tem nada assinado ainda, não tem nada fechado, só que o negócio está muito encaminhado e sem a concorrência do Fluminense, o negócio deve ser concretizado nos próximos dias, nas próximas semanas, e Nino deve ser, tá? Com base em tudo que eu estou falando, jogador do Palmeiras a partir do meio do ano de 2026. Tá feliz? Tá contente? Quero saber qual que é a sua opinião, posta aqui nos comentários, vamos resenhar sobre tudo isso, tá bom? E assim eu me despeço de vocês nessa terça-feira, nesta edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, agradecendo demais a audiência de todos vocês, pedindo a sua inscrição encarecidamente, se você ainda não é inscrito. Peço também o seu like no vídeo, informação que estamos repercutindo aqui, muito bacana para todos nós torcedores do Palmeiras. Vou indo nessa, que o Papai do Céu abençoe a sua vida ricamente nesta terça-feira. Eu volto num próximo vídeo e avante palestra.